Graça e paz, amados. Estamos no canal Caminho Livre, mais uma vez. E desta feita eu gostaria de fazer um vídeo criando aqui uma hipótese. Vamos levantar uma hipótese a respeito do tema que eu tenho debatido nos últimos 2 vídeos. Vamos ler Êxodo 32, 33. Vamos lá, abra comigo. Capítulo 32 de Êxodo, verso 33. O texto diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A hipótese que eu gostaria de levantar aqui agora é a seguinte: vamos admitir que o livro mencionado aqui no verso 33 por Deus, de Êxodo capítulo 32, seja mesmo o livro da vida do Cordeiro. Admitamos isso. Vamos admitir que o livro seja realmente o livro da vida. Quais são as implicações de se admitir que aqui, no capítulo 32 de Êxodo, o livro mencionado tanto por Moisés, no verso 32, quanto por Deus, no verso 33, seja o livro da vida? Quais são as implicações de se admitir isto? Nós vamos ver três implicações, as únicas 3 possíveis, que nós obrigatoriamente teremos que admitir, levando-se em consideração essa hipótese. O livro mencionado aqui, tanto no verso 32 quanto no verso 33, é o livro da vida. Então vamos lá. Vamos para a primeira alternativa, a primeira implicação de se admitir que o livro é o livro da vida aqui mencionado. Vamos lá. A primeira alternativa é admitir que o verso 33, que nós acabamos de ler aqui agora, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, constitui, prestem bem atenção, essa é a primeira alternativa, constitui regra geral do que deve acontecer com todos os crentes de todas as eras. Regra geral. É um versículo absoluto neste quesito. Ou seja, ele nos aponta o caminho que Deus toma quando nós, seus filhos, praticamos o pecado. Quando nós pecamos contra ele, Deus só pode tomar uma atitude segundo o texto em questão. Riscarei do meu livro, supondo-se aqui seja o livro da vida, vamos admitir isso. Riscarei do meu livro da vida do Cordeiro todo aquele que pecar contra mim. Admitamos isso. Então veja, se nós admitirmos primeiro a primeira alternativa, que este versículo constitui regra geral do que deve acontecer com todos os crentes quando pecarem, nós só chegaremos a uma conclusão. Só uma. Não há 2 nem 3, só uma conclusão. A conclusão de que não haverá salvação para ninguém. Ninguém será salvo. Os ímpios serão condenados porque são ímpios. E os crentes serão condenados por quê? Por que eles serão condenados? Por que eu estou afirmando aqui que não haverá salvação nem para os crentes? Levando-se em consideração apenas e tão somente o que está aqui no verso 33. Riscarei do meu livro da vida todo aquele que pecar contra mim. Por que eu estou afirmando isso? Essa é a primeira alternativa. Ora, porque o texto diz claramente que Deus vai riscar do seu livro, admitindo sua hipótese aqui de que seja o livro da vida, todo aquele que pecar contra ele. Então,
Nenhum crente será salvo, porque todo crente peca, assim como todo ser humano peca. Eu vou ler de novo 2 textos, aliás 3 da palavra de Deus. O primeiro, nós já lemos aqui no meu primeiro vídeo que eu tratei do assunto, está lá em Reis, 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Abra aí, 1 Reis 8, 46 diz assim: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Paremos por aqui, não vamos perder tempo não. Pois não há homem que não peque. A palavra de Deus afirma: não há homem que não peque. É isso que a palavra de Deus afirma. Vamos agora a 1 João, capítulo 1. 1 João, vamos lá, abre aí. Nós vamos investigar hoje a Bíblia de novo, analisando mais um aspecto desse assunto. 1 João, capítulo 1. Primeiro nós vamos ler o verso 8. Olha só, 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Primeiro nós lemos em 1 Reis 8,46, não há homem que não peque. Agora, palavras do sábio rei Salomão. Agora é o apóstolo João afirmando aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha o que ele diz no verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, João está admitindo que até o crente peca. E se o crente ousar afirmar que não peca, qual é a conclusão de João? A verdade não está neste crente que nega que peca, e a palavra de Deus não está com este crente que está negando que peca. Crente peca tanto quanto um ímpio. Crente comete pecados. Sou eu que estou afirmando isso? Não, estou lendo aqui 2 textos da palavra de Deus que não deixam margem para dúvidas. Então, vamos voltar à nossa primeira alternativa. Para Êxodo 32, 33, levando-se em consideração o seguinte: a hipótese de que, o verso 33, quando Deus diz, meu livro, riscarei do meu livro, é um pronome possessivo que ele dita aí, né, antes do livro, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a primeira alternativa é essa. Se Deus afirma peremptoriamente, categoricamente, enfaticamente, que vai riscar no seu livro todo aquele que pecar contra ele, nós temos que admitir, segundo esta primeira alternativa, que não haverá salvação. Porque os ímpios serão condenados por serem ímpios. E o crente será condenado porque ele peca. Logo, se ele peca, o nome dele será o quê? Será o quê? Riscado do livro da vida. É esta a primeira conclusão que nós temos que chegar. Esta é a primeira alternativa. Eu disse que são 3 implicações, ou 3 alternativas. Vamos para a segunda alternativa sem perda de tempo. Vamos para a segunda alternativa. Admitindo-se que Êxodo 32, 33, este versículo deve ser levado em conta sob a ótica da confissão dos pecados, em 1 João 1, 9 e 1 João 2, 1 e 2, vamos ler? Vamos voltar lá na epístola, na primeira epístola de João, para que nós possamos formular a segunda alternativa, consequentemente a segunda implicação de se aceitar Êxodo 32 e 33 como sendo o livro da vida ali mencionado por Deus. Então vamos lá, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora os versos 1 e 2 do capítulo 2, aí mesmo, aí na frente.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então veja, qual é a segunda alternativa, ou a segunda implicação? Admitindo-se que Êxodo 32, 33 deve ser levado em conta sob a ótica da confissão dos pecados, como nós lemos nesses dois textos aqui agora, da primeira epístola de João, nós seremos obrigados, veja só como isso aqui é importante, nós seremos obrigados a reconhecer a única dinâmica possível para esse entendimento. Qual entendimento? Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, diz Deus, não é? Então qual é a única dinâmica possível se nós levarmos em consideração Êxodo 32, 33, com a primeira epístola de João, que trata do confessar pecados, justamente pelo fato de nós termos um advogado junto de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então veja, a única dinâmica possível para esse entendimento, qual seja a de que quando eu peco, meu nome é apagado, é que quando eu confesso, meu nome é reescrito no livro da vida. Quando eu peco, meu nome é apagado, diz o texto. 33 dias 32, é Deus falando. Riscarei do meu livro todo que pecar contra mim. Então quando eu peco, meu nome é apagado. E quando eu confesso, levando em consideração o que João diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí eu confesso o meu pecado, eu devo supor em contrapartida que o meu nome é reescrito no livro da vida. Por isso é que eu estou afirmando aqui o seguinte: a única dinâmica possível é esta: quando eu peco, meu nome é apagado. Mas quando eu confesso, o meu nome é reescrito. Suponhamos que, ao acordar e ao me envolver com os meus afazeres do dia a dia, durante o dia eu peque. Meu nome é apagado. Mas, ao cair da noite e antes de pegar no sono, eu reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado a Deus, e ali mesmo, naquele mesmo instante, o meu nome é reescrito. No dia seguinte, me envolvo com os meus afazeres ao acordar e peco. Meu nome é apagado. À noite, reconheço os meus pecados, os confesso, pedindo perdão a Deus, meu nome é então reescrito. E por aí vai. Quando eu peco, meu nome é apagado. Quando eu confesso, meu nome é reescrito. Quando eu peco, meu nome é apagado. Quando eu confesso, meu nome é reescrito. Eu peco, meu nome é apagado. Eu confesso, meu nome é reescrito. Ora bolas! E se Jesus voltar numa ocasião em que o meu nome está apagado do livro da vida? Eu estarei irremediavelmente perdido. Portanto, a salvação será uma questão de sorte. E pasmem os senhores, isto foi afirmado por um pastor na Igreja Central de Cuiabá, no Mato Grosso. Vai que você dá o azar de que quando Jesus voltar, não é? O seu nome esteja apagado. Vai que quando Jesus voltar você dá o azar. Ou seja, então, na cabeça desse povo, a salvação é uma questão de sorte ou azar. Sorte para quem se salva, azar para quem se perde. Ora bolas! Esta é a segunda alternativa, levando-se em consideração que o livro referido por Deus ali em Êxodo 32, 33 é o livro da vida. Porque Deus não abre alternativa nenhuma, Ele não abre possibilidade nenhuma ali do texto. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse texto inclusive não fala de perdão. Portanto, quando nós fizermos
a ligação deste texto de Êxodo 32, 33 e o considerarmos e o compararmos com 1 João, como nós fizemos aqui agora, estaremos fazendo isso de modo arbitrário. Mas mesmo assim, mesmo levando-se em consideração o Êxodo 32, 33 com 1 João, nós temos que entender que a única dinâmica possível é essa que eu acabei de descrever. Quando eu peco, meu nome é apagado. Quando eu confesso, meu nome é reescrito. Peco, apagado, confesso, reescrito. Peco, apagado, confesso, reescrito. Peco, apagado, confesso, reescrito. Pego, apagado, confesso, reescrito. E por aí vai. E aí vai. Essa é a única dinâmica possível. Isto é ridículo, ou seja, passível de muito riso, de muita gargalhada. Muita gargalhada. Esta é a segunda alternativa. E a terceira alternativa, a terceira implicação é o seguinte: admitindo-se a hipótese de que Êxodo 32, versos 32 e 33 estejam referindo-se ao livro da vida. Qual é a terceira implicação? Qual é a terceira alternativa? Qual é o terceiro caminho? Qual é a terceira via? A terceira via, amados, é simples. É muito simples. Admitindo-se que Êxodo 32, 33 deve ser entendido somente dentro do seu contexto, só se poderá aceitar a próxima alternativa. E qual é a alternativa, se nós levarmos em consideração o contexto de Êxodo 32, 33? Vamos voltar lá? Pega a sua Bíblia, abre aí em Êxodo 32. Êxodo capítulo 32. Eu não vou ler o texto de novo, porque nós já lemos esse texto do capítulo 32, vou me ater aos fatos que estão aqui relatados, depois com mais calma você mesmo poderá fazer a leitura de todo o capítulo 32 com calma, com serenidade, meditando nas palavras. Mas vamos resumir. Aqui em Êxodo 32, que trata da feitura de um bezerro de ouro, não é? Quando Moisés desce lá com as tábuas dos mandamentos, nós temos dois grupos sendo mencionados aqui no capítulo 32. Um grupo de adoradores do bezerro de ouro que é sumariamente condenado à morte por Deus. Deus condena sumariamente à morte 3.000 pessoas ali do povo, que estavam entre o povo de Israel, à morte. E não há choro e nem vela. Deus condena mesmo 3.000 pessoas à morte. Em contrapartida, o Êxodo 32 também fala de um outro grupo de pessoas. E nós cremos que este outro grupo, que era o grupo maior, em grande número, havia participado de algum modo daquela adoração àquele bezerro de ouro. Este grupo também participou, nós não sabemos de que modo. Qual foi o grau, qual foi a intensidade da participação deste grupo com aquela adoração ao bezerro de ouro? Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Só sabemos que Moisés toma a atitude de interceder por aquele povo, a maioria do povo, porque só 3.000 foram mortos. E existia ali uma multidão. Inclusive eu comentei isso aqui, na casa do 1,5 milhão, mais ou menos. Podia ser mais, podia ser menos, é por aí. Só 3.000 foram mortos, mas e a grande multidão? Então Moisés toma a atitude de interceder por esse povo, a grande maioria do povo. E aí Moisés diz o seguinte: Senhor, se não for possível conceder perdão a este povo, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Ele diz aqui no verso 31, olha: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Aquele povo, por quem Moisés estava intercedendo ali diante de Deus, era um povo que havia cometido pecado. Tão grave quanto o pecado que aqueles 3.000 que foram mortos cometeram. Então, qual é a terceira via? Qual é o terceiro caminho, a terceira alternativa, a terceira implicação? É admitir que Êxodo 32, 33 só pode ser considerado levando-se em consideração, uma tautologia aqui agora, o seu contexto. Por quê? Porque nós teremos que admitir que havia ali dois grupos, um grupo que foi condenado sumariamente e outro grupo que foi perdoado por Deus por conta da mediação de Moisés, que não participou da adoração do bezerro. Portanto, eu assumo todos os riscos de dizer o seguinte: Êxodo capítulo 32 não se trata apenas de uma narrativa histórica, como nós a conhecemos, segundo o relato, mas trata-se também de uma narrativa arquetípica da redenção, da salvação, da intercessão, da mediação realizada por Cristo em nosso lugar. Veja só o que eu estou afirmando aqui. Êxodo 32 assume a narrativa arquetípica da salvação. Porque é isso que Moisés faz. Moisés assume aqui um papel de Cristo, de intermediador, de intercessor. Alguém que não cometeu aquele pecado, intercedendo por uma multidão incontável de pessoas que cometeu aquele pecado. Moisés assume, alegoricamente falando, o papel de Cristo aqui. Por isso, amados irmãos e amigos que me assistem agora aqui na Caminho Livre, esta é a terceira alternativa e ela é a mais plausível. Porque Êxodo 32, 33 não pode ser considerado assim. Primeiro, como um texto absoluto que determina uma regra geral, porque senão não haverá salvação para ninguém. Segundo, não pode ser levado só em consideração apenas de forma arbitrária com 1 João, sem levarmos em consideração o contexto. 1 João que fala de confessar pecados, de perdão dos pecados, porque senão nós vamos cair naquela dinâmica, teremos que aceitar aquela dinâmica. Quando eu peco, meu nome é apagado, quando eu confesso, meu nome é reescrito. Peco apagado, confesso, reescrito. Peco apagado, confesso, reescrito. E por aí vai. Parece o samba do crioulo doido. Então vejam, essa segunda alternativa também, ela é ridícula. Agora, a terceira alternativa é esta, a mais plausível de todas. Assumindo a hipótese de que o livro mencionado por Deus ali, como meu livro, como sendo o livro dele, é o livro da vida. E aí nós só podemos chegar a uma conclusão. Existiam dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas não eleitas, que foram mortas sumariamente por Deus. E um outro grupo de pessoas eleitas, para o qual, o grupo, né, houve uma mediação, houve uma intercessão, houve propiciação. Nós só podemos chegar a essa conclusão. E qual é a diferença disso? Nós voltamos a afirmar aqui o seguinte, que mesmo que nós aceitemos a hipótese de que o livro ali mencionado em Êxodo 32 seja o livro da vida, nós não chegaremos às mesmas conclusões que os arminianos chegam de posse deste texto. Existem doutores em teologia arminianos, inclusive aqui no YouTube, com o narizinho muito empinado, utilizando-se inapropriadamente, inadequadamente deste texto para dizer o seguinte: nós matamos os calvinistas, os reformados, nós aqui destruímos o argumento calvinista, nós aqui detonamos com o argumento reformado ou calvinista. Detonam, é? Detonam mesmo? Pois eu estou vendo aqui uma detonação em sentido contrário. Quem é detonado, esfarelado, espatifado aqui
é a teologia arminiana. Agora, quando eu falo isso, irmãos, olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo isso, teologia arminiana, teologia reformada, eu não estou querendo dizer de forma tola, de forma estúpida, de forma imbecil, que todo crente arminiano está perdido, ou que todo crente arminiano é mentiroso, que todo crente arminiano está equivocado, está enganado, não é de Deus, não é eleito. Nada disso, não estou falando nada disso, não estou entrando no mérito desta questão. Assim como em contrapartida todo crente reformado é perfeito, é bom, é melhor, é o bambambam, nada disso, tá? Nós só estamos aqui discutindo uma questão eminentemente teológica. Mas se nós analisarmos essa questão teológica de modo inadequado, isto poderá trazer implicações nefastas para a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus pode ser prejudicada. O meu entendimento de Deus pode ser prejudicado. Agora, se eu tiver um entendimento adequado e correto, de acordo com a palavra, sobre este texto aqui, é um texto que trata de um assunto teológico, se eu tiver um entendimento adequado, a minha relação com Deus em contrapartida pode melhorar. Ela pode ficar melhor. É por isso que nós estamos aqui na TV Caminho Livre. Não é para dizer que todo arminiano está perdido, que todo reformado está salvo. Não, pelo amor de Deus, eu seria um imbecil, um idiota, se eu estivesse levando as coisas por esse rumo, por esse caminho. Agora vamos voltar então à terceira e última alternativa, à terceira e última implicação. Nós devemos considerar Êxodo 32 e 33 como o livro o mencionado ali sendo o livro da vida. Podemos admitir isso. Mas mesmo admitindo que seja o livro da vida ali mencionado por Deus, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, nós teremos que admitir, segundo o contexto, que há dois grupos, um de eleitos e outro de não eleitos. Para um, houve condenação sumária. Para outros, houve perdão mediante a mediação. Isso é fato. Contra fatos, não há argumentos. É fato. E qual a diferença disso? As pessoas não eleitas, isso que eu vou falar agora é de acordo com a Bíblia, tá? As pessoas não eleitas não recebem a mediação de um advogado justo que possa substituí-las no juízo. Elas estão por sua própria conta diante de Deus. As pessoas não eleitas não recebem a mediação de um advogado justo que as substitui no juízo. É por isso que Apocalipse 20, verso 12, abram lá. Tudo que nós afirmarmos aqui tem que ser de acordo com o que está escrito, da palavra de Deus. Apocalipse 20, verso 12 diz assim: e também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Ou seja, esse julgamento aqui é o julgamento dos ímpios, é o juízo final, julgamento final. Os mortos que ali estão sendo julgados agora já passaram pela ressurreição. Nós lemos esse texto aqui, o contexto também afirma isso. Esses mortos já passaram pela ressurreição e é por isso que eles estão sendo julgados, já passaram pela ressurreição, estão sendo ali julgados. E eles serão julgados conforme as suas obras relatadas nos livros. E cada ímpio tem um livro. Cada ímpio tem o seu livro ali. Onde estão relatados atos, pensamentos e palavras. Então os ímpios estão por sua própria conta e risco, sem intermediação de um advogado ali. Ali não tem advogado defendendo o ímpio ali no juízo final. Assim como não teve advogado para defender aqueles 3.000 que morreram ao fio da espada. Agora, para uma grande multidão, houve intermediação. Intermediação de quem? De Moisés, que naquela circunstância, naquela ocasião, não praticou aquele pecado. Por isso, ele tinha moral para poder, naquela situação, naquela circunstância, tomar a atitude de fazer a intermediação entre Deus e o seu povo, pedir o perdão de Deus para o seu povo. Então, essa é a diferença entre as pessoas eleitas e as pessoas não eleitas e das pessoas eleitas. E as pessoas eleitas, hein? Eu falei das pessoas não eleitas aqui, que não tem a mediação de um advogado que as substitui no juízo.
As pessoas eleitas recebem a mediação substitutiva de Cristo, que as justifica e as glorifica por seus méritos. Sim, senhor, sim, senhora. Glória a Deus por isso. As pessoas eleitas recebem a mediação de Cristo. E aí eu quero discutir com vocês um aspecto aqui disso, desta mediação de Cristo pelos eleitos. Vamos abrir Romanos, capítulo 6. Abra Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Eu vou ler um trecho aqui de Romanos, capítulo 6, que é muito importante para o nosso entendimento dessa questão que nós estamos analisando. Do verso 1 até o verso 11, se houver necessidade de ler mais algum versículo, a gente lê. Comecemos então, capítulo 6 diz assim, preste atenção, se você tiver a sua Bíblia, abra agora em Romanos 6 e acompanhe a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo está falando aqui com gente convertida, com os santos da igreja que estava em Roma. E Paulo corria um sério risco de, ao falar sobre justificação pela fé, ser confundido pelos imbecis de plantão, pelos idiotas de plantão, ao ponto de acusarem Paulo de estar promovendo o próprio pecado. Então já que é assim, vamos pecar. É como alguns imbecis e idiotas fizeram comigo e fazem, continuam fazendo aqui no canal Caminho Livre. Então se for assim, então eu posso pecar. Se for assim, então vamos pecar à vontade. Aí Paulo, chamando a atenção deste entendimento estúpido e imbecil, diz o seguinte: como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Final do verso 2. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando Cristo morre, nós morremos com Cristo. Quando Cristo ressurge, nós ressuscitamos com Cristo. É isso que Paulo, em suma, está querendo dizer aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Está aqui. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Viu? Cristo morreu. Então, pela fé também nós morremos. Cristo ressuscitou. Pela fé também nós ressuscitamos. Porque se fomos, verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Viram? Jesus morreu? Morreu. Então, pela fé eu morri com Cristo. Jesus ressuscitou? Sim, ressuscitou. Então, pela fé, eu ressuscitei com Cristo. Sabendo isto, verso 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O pecado ainda ronda a nossa vida, ronda, porque nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Nós ainda pecamos, caímos em pecado. Mas nós já não servimos mais o pecado como escravos, como éramos antes. Escravos do pecado. Não, senhor. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Morremos com Cristo ou não morremos? Morremos. Portanto, os nossos pecados, todos os nossos pecados, os que nós cometemos no passado, que nós estamos cometendo no presente e ainda vamos cometer no futuro, todos estes pecados foram pagos. Foram remidos por Cristo na cruz, quando ele morre e quando ele ressuscita. É isso que Paulo está dizendo aqui, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Viu? Cristo não morre mais. Agora, nós ainda podemos passar pela morte física, mas não pela segunda morte, que é a morte eterna. Nós podemos até morrer aqui agora, mas vamos ressuscitar para viver eternamente com Cristo. Porque da mesma forma como Cristo já não morre mais, nós também já não temos condição de morrer mais eternamente.
Já fomos salvos da segunda morte. É isso que Paulo está dizendo claramente aqui. Então veja, verso 10: porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerai-vos, ou seja, isso aqui é uma questão de fé, meu irmão e minha irmã. Isso aqui é uma questão de fé, isso aqui não é uma questão de realidade, não. Por quê? Porque se nós não pecássemos ainda, enquanto crentes, Paulo não precisaria escrever isso aqui que ele escreveu. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos, né? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Ou seja, se nós não pecássemos mais, como crentes, só porque somos filhos de Deus e crentes, Paulo não teria motivo para escrever isto aqui. Porque o que ele está fazendo aqui é justamente exortando todos os crentes, todos os filhos de Deus, para que não vivam mais em pecado, para que se policiem, para que exerçam uma força, um poder sobre o pecado que de perto nos assedia. Olha o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se nós não pudéssemos pecar mais, Paulo não diria isso aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha, ele não precisaria dizer isso aqui. Se nós não pecássemos mais, Paulo não precisaria dizer isso aqui. Aí no verso 14, para resumir, porque eu preciso caminhar, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Veja, sobre os crentes que ainda pecam, o pecado não tem domínio, como ele tem domínio na vida do ímpio que não pertence a Deus. O pecado tem um domínio total da vida do ímpio, mas não da vida de um crente, embora ele caia aqui e caia acolá. O pecado não tem domínio mais sobre a vida de um filho de Deus eleito. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, a lei não está acima de nós, condenando, porque o papel da lei é só esse, avultar o pecado e condenar. O papel da lei é esse. Então nós não estamos mais debaixo da lei. Em que aspecto? É porque a lei deixou de existir? Também não. Nós não podemos sair de um extremo e ir para o outro. Nós temos que manter o equilíbrio e saber o que a Bíblia realmente está dizendo. Nós não estamos debaixo da lei, mas não é porque a lei deixou de existir, não. É porque nós já fomos salvos por Cristo e o pecado já não tem domínio sobre nós. A lei não tem mais condição de nos condenar. Jesus já pagou o preço dos nossos pecados, passados, presentes e inclusive os pecados futuros também. A lei não tem mais condição de nos condenar, nós não estamos debaixo dela mais. Quer ver? Leia o capítulo 7 de novo, para que a gente possa aumentar, ampliar o nosso entendimento sobre essa questão de pecar ou não pecar. Eis a questão. Olha aqui. Capítulo 7 de Romanos. Vamos ler verso 8 em diante? Verso 8 em diante. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. A lei vem. Eu tenho conhecimento da lei? Tenho. Como crente eu tenho conhecimento da lei. Então, quando eu peco, a lei me diz: você pecou. Você transgrediu, você pecou, você transgrediu, você pecou, você transgrediu. E aí você tem a consciência, né, de que algo ruim está acontecendo dentro de você. Né? É como Paulo diz aqui: toda sorte de concupiscência foi despertada em mim. Você sabe o que é concupiscência, né? O pecado dos olhos, o pecado da cobiça. Porque a base de toda lei é o 10º mandamento. Especialmente no que diz respeito à segunda tábua, que trata da lei segundo o nosso próximo, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. A base da segunda tábua dos mandamentos é o não cobiçarás.
É a partir daí que nasce todo o pecado. Por isso que Paulo está falando aqui, inclusive citando esse pecado aqui no verso 7. Outrora, verso 9, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei vem, me mostra o meu pecado, e aí eu estou morto, condenado. Morto e condenado por quê? Porque o salário do pecado, que é a transgressão da lei, é o quê? Não é a morte. Então, é isso que Paulo está dizendo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo se me tornou para a morte. Ele está falando aqui enquanto judeu, sob a ótica do judeu, que achava que havia salvação em guardar a lei. Havia méritos por guardar a lei, e o judeu, ele analisava a lei segundo a ótica adventista do sétimo dia de hoje, que acha o seguinte: não, nós guardamos a lei. Nós somos o único povo que guarda a lei. Quando eu digo guarda, é guardar mesmo, de fato e de verdade, não é aceitar a sua autoridade, não. Aceitar a autoridade da lei é fácil. Eu digo é guardar mesmo, praticar de modo ininterrupto e infalível. Guardar é isso. Guardar não é guardar agora aqui, depois cair ali na frente, e depois guardar um pouquinho ali, ou não guardar um pouco. Não, guardar a lei é de modo ininterrupto e infalível. Isso significa guardar a lei. Verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, verso 11, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É isso que o pecado faz. Ele te mata. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Por que que Paulo, então, chama essa lei, esse mandamento que nos mata, de santo, justo e bom? Porque enquanto eu não morro pela ação condenatória da lei, e eu tenho consciência disso, eu não sinto necessidade nenhuma de Salvador. Para que Cristo? Para que Jesus? Se eu estou muito bem aqui. Entendem a questão do jogo aqui da lei? Acaso o bom, verso 13, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui enquanto ser humano, levando-se em consideração o tempo em que ele vivia sem Cristo, sem o mediador, sem a graça de Deus na sua vida. Ele leva esse tempo em consideração aqui, falando-se na primeira pessoa, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É isso que Paulo faz aqui. Não é que Paulo, naquela ocasião, que já era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem usado por Deus, quem sabe o maior teólogo, né, depois do próprio Cristo, que já pisou na face da terra. Não é isso que Paulo, não era nessas condições que Paulo estava afirmando isso aqui. Paulo estava se colocando no lugar aqui daquele que não tinha a graça, daquele que não tinha Cristo, daquele que não tinha a redenção de Cristo manifestada na sua vida ainda. Por isso que ele diz aqui, a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É o que acontece com toda a humanidade sem Cristo. Verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Não faço o que prefiro e sim o que detesto. Agora ele está falando enquanto homem de Deus. Está falando enquanto homem de Deus. Porque não se pode detestar o pecado, não se pode detestar o pecado, como Paulo está dizendo aqui, se o Espírito Santo não agir em nós antes. Se o Espírito Santo não agir em nós antes, nós não vamos detestar o pecado. Nós vamos amar o pecado, vamos acariciar o pecado. Vamos ter o pecado na conta de uma coisa boa. Então ele está falando agora já no verso 15, enquanto homem de Deus, que ele era e que ele sempre foi. Olha o verso 16. Presta atenção agora no verso 16, 17 e 18, para vocês verem uma questão aqui que encafifa a mente de muitos teólogos. Ora, se faço o que não quero, ele está afirmando isso enquanto homem de Deus. Se faço o que não quero, portanto, esse faço o que não quero aqui era algo ruim, era pecaminoso. Consinto com a lei que é boa. Ora, como era pecaminoso, você está falando que se ele fazia o que não queria, ele consentia com a lei que é boa. Consentia no seguinte aspecto: toda vez que ele, enquanto homem de Deus, cometia um pecado, ele consentia com a lei em que aspecto mesmo?
consentia com a lei porque a lei condenava ele. A lei estava cumprindo o seu papel de lei, que era avultar o pecado, torná-lo real na sua vida, consciente, e condená-lo. Então, quando ele fazia, enquanto homem de Deus, quando ele fazia algo que ele não queria, enquanto homem de Deus, ele estava consentindo com a lei que fazia o quê? Condenava. Só condenava. Esse é o papel da lei. É nesse sentido que ele estava consentindo com a lei. Olha o verso 17. Neste caso, que caso? Quando ele, enquanto homem de Deus, fazia algo que ele não queria, neste caso, quem faz isto? Olha só isso aqui. Quem é que faz isto? Fazer o que eu não quero, enquanto homem de Deus. Quem é que faz? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ora, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, estaria aqui armando um pretexto para poder continuar pecando? É até idiotice fazer esse tipo de argumentação, né? Até idiotice. Mas não, é o próprio Paulo que está falando o seguinte: olha, quando eu faço o que não quero, enquanto homem de Deus, neste caso, já não sou eu quem faz isso. Já não sou eu, Paulo, o homem de Deus, que faz isso. Mas o pecado que habita em mim. Paulo atribui, veja só, as ações pecaminosas dele enquanto homem de Deus ao pecado que habita nele, dentro dele. Olha o que ele diz no verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Viram como é o dilema da vida cristã, a vida de um servo de Deus verdadeiro? Ele peca? Claro que peca, nós já vimos isso. João já disse isso lá em 1 João, Salomão já disse isso em 1 Reis, não há quem não peque. O próprio Paulo em Romanos 3 diz, não há um justo sequer. Todos nós pecamos, sejamos crentes ou não, pecamos. Crente peca sim, crente peca. E o crente que diz que não peca, segundo a palavra de Deus, está enganando a si mesmo, a verdade não está com ele, a palavra de Deus não está do lado dele não. Crente que afirma que não peca, está mentindo, segundo a Bíblia. E aí eu me lembro de um irmãozinho adventista do sétimo dia, que um dia fez um vídeo sem camisa, de short, na beira da piscina, se regalando, todo de boa, né? É até simpático, irmão. Mas falando, né, sobre... Ele fala num desses vídeos que ele grava aí, ele fala sobre a possibilidade de não pecar. Aquele pastor da Novo Tempo, Ivan Saraiva, também fez um programa, tempos atrás, onde ele afirma que é possível viver sem pecar. Se é possível viver sem pecar, nós temos que perguntar para esse irmãozinho aqui do YouTube, para o pastor Ivan Saraiva, o seguinte: vocês vivem sem pecar? Vocês estão vivendo sem pecar? Vocês não pecam mais? Eu quero saber, eu tenho muita curiosidade de saber. Vocês não pecam mais, então? Porque o grande apóstolo Paulo aqui em Romanos 7, não é só em Romanos 7 não, capítulo 6 ele fala sobre isso, aqui no capítulo 7 ele fala sobre isso, de modo claro. Quando ele peca enquanto homem de Deus, não é ele, o Paulo, filho de Deus, que está pecando, é o pecado que habita nele. Está aqui, verso 17. Não sou eu não, gente, não sou eu que estou afirmando isso não. Não sou eu que quero armar uma desculpa para poder vir aqui no YouTube e dizer o seguinte: vamos pecar, crentaiada, vamos pecar que está liberado. Eu tenho responsabilidade para com a palavra de Deus. Não é isso que o apóstolo está dizendo, não é isso que ele quer transmitir. Ele quer simplesmente revelar-nos a verdade de quem nós somos. Crentes, filhos de Deus, eleitos, sim. Pecamos, sim. Mas quando nós pecamos, nós fazemos o que nós, enquanto filhos de Deus, não queremos. É o pecado que habita em nós que faz isso. Agora eu devo lutar contra isso, eu não devo ficar passivo,
em relação a isso. O que Paulo faz é exortar, 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 exortar. Vamos vencer o pecado, né? Vamos agir contra o pecado. É isso que ele faz em todas as epístolas deles. Mas ele também deixa claro que acontece de fato e de verdade no interior de todo crente, de todo homem de Deus. E não adianta vir aqui, até o pastor Augusto Nicodemos, um dia desse, vi ele pregando na igreja presbiteriana pioneira aqui de Goiânia, onde ele, analisando esse texto aqui, disse que o verso 14 não se tratava de Paulo. Paulo estava falando de outro aqui, mas não era ele. Eu não concordo com o pastor Augusto Nicodemos. Eu admiro demais pastor Augusto Nicodemos. Para mim é uma sumidade, é um gênio, é um cabeção, um homem de Deus também, homem de Deus. Mas eu não concordo com ele nesse aspecto. E com quem quer que seja que não afirme que Romanos capítulo 7, Paulo não esteja tratando ou não esteja falando de si mesmo, de si próprio. Não concordo, porque a palavra de Deus diz justamente o contrário. Paulo descrevendo a narrativa de um conflito entre carne e espírito, entre o meu eu espiritual, o Paulo espiritual, no meu caso eu mesmo, Paulo César, e a minha carne. Por isso que no final do capítulo 7, prestem atenção na gravidade do último versículo do capítulo 7 de Romanos. Tem pastor no Brasil, né? Eu acho que no mundo inteiro isso é verdade, que não tem coragem de fazer uma exegese deste texto que eu vou ler agora para vocês. Não tem coragem, porque eles estão comprometidos com outras coisas além do comprometimento com a palavra. Quer ver o verso 25? Depois de dizer tudo o que ele disse aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo encerra o capítulo dizendo o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, ele está falando, quando ele fala de maneira que eu, de mim mesmo, é o eu, homem de Deus, é o Paulo espiritual, eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. A mente dele, o coração dele, era escravo ou escrava da lei de Deus. A mente, o coração, escrava da lei de Deus. Mas, o versículo não termina aí. Ainda tem um mas, e é esse mas aqui que incomoda muitos pastores. Mas, segundo a carne da lei do pecado. Então quer dizer que Paulo está admitindo aqui, quer você queira, quer você não queira, santarrão que está me assistindo agora. Quer você queira, quer você não queira, o que Paulo está admitindo agora é que nós, filhos de Deus, ainda somos seres carnais. Ou seja, por que somos seres carnais? Porque existe uma natureza carnal dentro de nós ainda. Ela só desaparecerá, ela só sumirá depois que nós formos glorificados por Cristo. Então quer você queira, quer não, santarrão que possa estar me assistindo, Paulo diz, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A minha carne é escrava da lei do pecado. A minha carne só quer saber de pecar, de fazer o que não presta. E quando eu faço o que eu não quero, voltando aqui ao versículo 16, quando eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, que me condena, que é o papel dela, mas já não sou eu que faço isso, é o pecado que habita em mim. Isso é desculpa? Isso é um pretexto para continuar pecando? É claro que não, só os imbecis e idiotas vão analisar desse modo. E os santarrões que andam aqui espalhados pelo YouTube, né? Especialmente assistindo o canal Caminho Livre. Eu quero que os santarrões façam uma exegese desse texto aqui, conforme ele é na verdade. Aí, Paulo vem aqui logo no início do capítulo 8, Paulo diz algo. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Gente, por que eu estou lendo esses textos todos? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, rapidinho, porque eu já tenho quase uma hora que eu estou gravando o vídeo. Nós, eleitos, nós, crentes, como eu mostrei para vocês aqui agora, somos seres bipartidos. Possuímos uma natureza espiritual. Quando fomos regenerados, Deus nos concedeu
esse ser novo homem, esse ser nova criatura. Agora, nós possuímos uma natureza que é carnal, que ainda vive em nós. Na minha carne, diz Paulo em Romanos 7,18, não habita bem nenhum. Então nós possuímos uma natureza carnal. E a natureza espiritual com a natureza carnal vivem em eterno, entre aspas, conflito. Até que nós passemos pela glorificação, viveremos em eterno conflito. E eu repito mais uma vez para os santarrões que estão me assistindo agora, isso não é um pretexto para que nós pequemos, isso não é uma desculpa para que nós pequemos, isto é palavra de Deus, isto é evangelho, em seu mais profundo sentido. Mas por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Por que eu citei isso? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O crente, ele é visto por Deus. Veja só, prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês entenderem. Êxodo 32, 33. O crente é visto por Deus agora como alguém perfeito, justo, como se nunca tivesse pecado. Isso não é uma heresia o que eu estou falando. Aqui mesmo no capítulo 8 de Romanos, Paulo trata dessa questão. Olha só o que ele diz aqui nos versos 2 até o verso 4 aqui. Vamos ler um de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Qual a lei do pecado e da morte? A lei que diz: não cobiçarás, não farás isso, não farás aquilo, aquilo outro, aquilo mais o outro, né? Você não está mais debaixo do jugo dessa lei, ela não te condena mais. Por isso é que Paulo afirma: não há condenação mais para quem está em Cristo Jesus. É pela fé isso aqui. Estar em Cristo Jesus é uma posição, é questão de posição sustentada pela fé, não é questão de experiência, não. Eu sou santinho, não peco mais, não é isso não. Estar em Cristo Jesus significa estar na posição de Cristo. Eu estou junto com Cristo, unido a Cristo. Eu, aos olhos de Deus, sou santo, incorruptível, impoluto, sem pecado, perfeito, justificado e já glorificado. Estar em Cristo Jesus significa tudo isso, é na posição de unido com Cristo. Estou com Cristo, estou em Cristo. Tudo que Cristo é, eu sou pela fé. Cristo é justo, eu sou justo. Cristo é perfeito, eu sou perfeito. Cristo não morre mais, eu também não morro mais, a segunda morte. Cristo morreu, eu morri. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. É isso que significa estar em Cristo Jesus. E aí ele vem falando: porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Mas em qual carne ele condenou o pecado? Na carne do próprio Cristo. Porque Deus não desculpa pecados. Ele tinha que condenar o pecado. Como ele não condena o pecado em mim, porque eu fui eleito e Jesus morreu por mim, Jesus pagou o preço dos meus pecados, ele condenou o pecado na carne do próprio Cristo. É isso que o texto está dizendo. A fim de que, olha só, a fim de que, olha o objetivo de tudo isso, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O crente, ele não anda segundo a carne, embora a carne esteja dentro dele, não é a carne que o domina mais. O pecado não terá domínio sobre vós. Não é o pecado que nos domina, não é a carne que nos domina. Vez ou outra, a carne se manifesta e faz com que a gente peque. Mas nós não somos dominados, nós não somos guiados pela carne, somos guiados pelo Espírito. Nós crentes somos guiados pelo Espírito, é isso que a palavra de Deus. A lei já se cumpre em nós, ou seja, de que modo a lei se cumpre em nós? É porque eu sou santinho, não peco? Não, é porque Deus chapou a lei em você, como diz lá em Hebreus capítulo 10. Deus imprimiu a sua lei na nossa mente, no nosso coração, e ele diz lá no mesmo texto onde ele diz que imprimiu a lei, que ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Ora,
Se o fato de Deus imprimir a sua lei na minha mente, no meu coração, fizesse com que eu deixasse de pecar, Deus não precisaria dizer o seguinte: olha, eu jamais me lembrarei de seus pecados. Mas é isso que acontece, isso é evangelho, é boas novas. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque quando Deus afirma lá em Êxodo 32, 33, riscarei do meu livro, que seja o livro da vida, que seja o livro da vida, todo aquele que pecar contra mim, nós temos que levar em consideração o seguinte: Jesus pecou contra Deus? Jesus pecou contra Deus? Não. Se Jesus não pecou contra Deus, nem eu, eleito de Deus, nem você, eleito de Deus. E tem muita gente que é eleita de Deus e não sabe. E fica brigando aqui no canal Caminho Livre, né? Tem muita gente que é eleita de Deus e não sabe. Não quer tomar posse dessa bênção maravilhosa, não quer tomar posse desse privilégio maravilhoso que Cristo já nos deu, né? Fica brigando aqui comigo no canal Caminho Livre. É eleita de Deus, está brigando comigo porque é eleita. Está discutindo comigo porque é eleita. Me odeia às vezes só porque eu estou revelando as fragilidades teológicas da igreja dele ou dela. Só por isso que eles me odeiam, mas são eleitos de Deus. Tem muita gente que é eleita de Deus e não sabe. Então, quando Deus diz: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, levando-se em consideração o contexto, nós temos que analisar o seguinte: Jesus pecou contra Deus? Nunca. Nós, seus eleitos, nós, seus filhos, jamais pecaremos contra Deus. Portanto, o nosso nome, como a Bíblia diz a respeito do livro da vida, jamais será riscado do livro da vida. No meu último vídeo, nos meus 2 últimos vídeos, eu falei e deixei bem claro aqui: os ímpios nunca tiveram seus nomes escritos lá. E nem os pseudos cristãos, os falsos crentes, também nunca tiveram seus nomes contidos lá no livro da vida. Nós vimos isso, Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8, Mateus 7, 23. Nunca vos conheci, disse Cristo para os pseudos cristãos. E Apocalipse 13, 8 e 17, 8 diz: quem é que vai adorar a besta? Somente aqueles cujos nomes nunca foram escritos, não foram escritos no livro da vida. Não foram. Não foram escritos no livro da vida. Então como é que Deus pode apagar o nome de um ímpio ou o nome de um falso crente se o nome deles nunca esteve ou estiveram no livro da vida? Vocês estão entendendo a força dessa palavra aqui? Portanto, Êxodo capítulo 32, todo o Êxodo capítulo 32 tem que ser visto, analisado, ainda que você considere o livro mencionado ali seja o livro da vida. Você arminiano, você vai dizer isso, vai afirmar isso. Mas ainda que você afirme isso, você só poderá chegar a essa conclusão, meu irmão. Conclusão de que para Deus, abre em Colossenses, capítulo 1. Capítulo 2, aliás. Colossenses, capítulo 2. Verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Aperfeiçoados. É o que diz Paulo. Aperfeiçoados. Nós fomos aperfeiçoados. Não por conta daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas por conta do que Cristo fez na cruz por nós. Fomos aperfeiçoados. Abram em Filipenses, aí atrás, Filipenses, verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Todos, pois, que somos perfeitos. Aos olhos de Deus, meu irmão e meu amigo, nós fomos aperfeiçoados. Aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Somos perfeitos, sabe por quê? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo.
que nos substituiu lá na cruz. A justiça de Cristo é minha, é sua, pela fé. A santidade de Cristo é minha, é sua, pela fé. A glorificação de Cristo é minha e sua, pela fé. Embora nós ainda não tenhamos passado pela glorificação de fato e de verdade. Mas Deus não pode mentir, Deus não pode falhar. O que Ele promete, Ele cumpre. E eu creio nisso. Portanto, existem dois grupos. Um grupo de não eleitos aqui nesse planeta, que receberão a condenação sumária e que estarão sozinhos no tribunal de Deus. O livro onde estão relatadas as suas obras, suas palavras e pensamentos, será aberto e ele estará sozinho diante de Deus, será julgado segundo as suas obras. Não haverá nenhum intercessor para mediar a sua causa. Nós, os eleitos, fomos julgados ontem. Onde? Na cruz. Lá na cruz nós fomos julgados. Então tenha isso em mente. Achando você ou não que o livro mencionado ali em Êxodo 32, versos 32 e 33 é o livro da vida, se você pensa assim, glória a Deus por isso. Mas você só pensando assim, você só poderá chegar a essa conclusão aqui, que eu cheguei. Nenhum eleito pecará contra Deus. Porque Cristo não pecou contra Deus. E nós estamos em Cristo. Em Cristo. Eu estou na posição de filho de Deus. Eu não perco mais a minha filiação a Deus. Não há a mínima possibilidade. E nós estamos afirmando isso aqui sempre no canal Caminho Livre. É por isso que esse canal existe. Para pregar a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. De forma livre e espontânea. Que você possa ter entendido mais essa explanação sobre a palavra de Deus aqui. Que a sua vida seja abençoada. Quero agradecer mais uma vez as manifestações de apoio, de apreço, de carinho, de solidariedade que as pessoas têm demonstrado para com o meu trabalho aqui. Eu fico muito feliz com isso. Feliz com a vida das pessoas que estão sendo abençoadas verdadeiramente com este canal aqui. Fico muito feliz com isso. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.